Toda vez que eu olho essa janela, eu observo que essa paisagem não é somente sobre casas e árvores. Essa paisagem é muito sobre o próprio sistema, sabe? As cidades, elas são esteiras de produção. E eu gosto de fazer essa reflexão, sair dessa minha realidade e ver de uma outra perspectiva para analisar que eu sou parte pequena de uma produção. Esse condomínio é uma parte pequena de uma produção. A cidade, ela é uma esteira de produção, é como se fosse uma fábrica. Nós somos os trabalhadores, independente do que você seja. Se você é médico, advogado, esteticista, dentista, editor de vídeo, publicitário, professor, se você está exercendo qualquer profissão, você é um trabalhador dessa grande fábrica. Uma lógica da qual a nossa única saída é a produção para ganhos alheios, para gerar tributos, impostos, para meia dúzia de políticos usufruir desta riqueza, sabe? Porque não é retornada para a gente como cidadão em forma de infraestrutura, escola, educação, saúde, não é retornado de forma eficiente. A gente é preso nesse tabuleiro da cidade por nossas condições. A gente é limitado pelo nosso salário mínimo, a gente é limitado por nosso contexto econômico e financeiro, a gente é limitado pelos preços que sobem sem o nosso consentimento, justamente para enforcar cada vez mais o nosso orçamento doméstico, nosso orçamento de viagem, nossa possibilidade de conhecer outros lugares. É uma fábrica, é uma indústria que a gente participa não com liberdade, com hora para acordar, com hora para dormir. Não precisa ter um patrão claro para que a gente se regularize. Basta quando chega um boleto, quando tem uma conta para pagar, e nisso vai alimentando aquele medo de não dar conta, sabe? Aquela impotência pela insuficiência do salário. A sensação de que você está andando numa corda bamba. De fato, a gente anda numa corda bamba. É proposital que a gente viva acanhado e pressionado por esse sistema para que a gente não tenha tempo para pensar, para que a gente não tenha tempo de refletir no que está acontecendo. E o que está acontecendo é que o desenvolvimento ele não está sendo saudável para nós como seres humanos. Ele está sendo saudável para o bolso do patrão, está sendo saudável para o político que centraliza toda a riqueza que uma comunidade, que uma cidade, que um município, que um bairro produz, ele centraliza no seu bolso, ele gerencia, muitas vezes de forma incorreta. Então, eu gosto de parar e entender esse grande fabricão. Por que as pessoas elas têm os mesmos problemas que eu? Muitas são impossibilitadas de comprar o seu próprio lar, de ter um alimento de qualidade, porque somos condicionados ao capital que a gente gera por meio do nosso trabalho, mas que é centralizado na mão de poucos. Então a gente fica aqui nesse tabuleiro preso, tendo que sair para trabalhar todos os dias, tendo que produzir todos os dias para poder pagar o mínimo para a sobrevivência desse próprio sistema. A gente sabe o sofrimento que é, mas a gente não sabe apontar o culpado. Porque não é muito fácil você parar para entender toda a engrenagem política, econômica e financeira que o mundo tomou. Mas que é um exercício necessário para você entender que existe um culpado de seu sofrimento. E quando todo mundo consegue identificar esse culpado, a gente consegue se juntar, fazer uma mobilização, ir para as ruas. E isso dá resultado. A gente não é instruído a exercer a política para que eles consigam tomar o controle do nosso trabalho. E nisso as pessoas vão ficando ocupadas, e nisso as pessoas vão ficando estressadas, e nisso as pessoas vão ficando sem perspectivas e vão achando que a culpa são delas, que é uma culpa individual, por uma limitação individual. Porque o sistema ele sabe muito bem botar a culpa no indivíduo. Ele quer que você abomine o coletivo. Então ele não quer que você fale dos seus problemas para um coleguinha, não quer que você exponha o seu desconforto a um conhecido. Ele quer que você seja aquele super-herói. Eu acho engraçado que todo filme de super-herói é centralizado numa só figura, né? Como se essa figura fosse o capaz de deter todos os problemas de uma sociedade, todos os problemas estruturais. Mas não, a gente não é super-herói. Nós somos seres sociais, nós somos parte de um coletivo, né?
Então, se os problemas, quando você identifica que seu problema não é individual, mas é um problema coletivo e sistêmico, você entende que a solução não depende de você, mas depende da mobilização dos seus semelhantes. E é impossível você chegar nessa conclusão se você não entende essa cidade e todas as cidades semelhantes como uma fábrica. Uma fábrica com grandes engrenagens e grandes burocracias, que limita você a ter uma casa por metros quadrados, por exemplo, porque associa os metros quadrados a valores absurdos em reais que um salário mínimo não consegue ter. Tudo tem uma lógica, sabe? E por mais que a cidade ela seja humana, mas os processos pela qual ela passa é desumano. Tudo recorre ao capitalismo, tudo recorre a esse desenvolvimento cego que artificializa tudo que é natural, tudo que é nosso direito natural e mínimo para sobreviver e se reproduzir. Eles artificiam tudo isso e nos pregam narrativas para que a gente não chegue a refletir a respeito e reproduza uma produção cega, uma produção de esteira, uma produção de apertar parafusos para participar de um sistema que não é justo com a gente, muito menos saudável, que ele aposta não no ser humano, ele aposta no ser humano robô, no ser humano algoritmo, no ser humano dados, performático, que vive mentiras, que trabalha por mentiras e mesmo assim produz para eles, de olho na possibilidade de tornar-se eles. Mas é impossível, então ele vai trabalhar até o fim da vida, sabe? Você pode até comprar casas e carros cada vez mais caros, mas a possibilidade de você se perder de sua natureza é muito maior, porque esses objetos materiais, quando eles lhe definem e você se prende a eles, você está se perdendo como ser humano. Você tá ficando muito mais pesado, porque a gente não precisa de nada externo para poder ser feliz. A gente pode ser feliz com um simples observar da natureza, com um simples cappuccino. A gente pode ser feliz amando os pais, a mãe, os filhos, amando a terra.